participar, e aí pediram para fazer essa gravação. Então, boa noite, quase boa noite, né, a todos. Eu sou a Patrícia, né, para quem não me conhece, sou a atual diretora da Escola Santos Dumont, né, e esse momento que nós estamos hoje vivenciando, né, foi uma solicitação da nossa comunidade, uma solicitação dos nossos professores, né, de repente um tanto tardia, mas importante da mesma forma, que é conversar sobre esse momento tão sensível que a gente está vivendo, né, todas essas transformações na nossa vida, nas nossas vidas, nas nossas rotinas, né, tudo que está acarretando no nosso dia a dia, na nossa saúde mental, né. Então, eu quero agradecer muito a presença da Vânia, que se dispôs a participar, que ouviu o meu convite, convidou a Carolina para participar junto com ela, agradecer nossas colegas do CEIA que estão presentes aqui para prestigiar, aos meus colegas professores e às famílias que estão aqui hoje para prestigiarem esse momento. É muito importante vocês estarem aqui com a gente, né? A nossa comunidade somos todos, né, os professores, as famílias, os alunos, tudo que a gente está fazendo nesse período, a gente está sempre pensando no todo, né, que é a comunidade da Escola Santos Dumont. Uma escola muito grande, nós somos 1.016 alunos, 45 profissionais da educação trabalhando, então, assim, ó, a gente sempre, a cada dia, busca trazer para perto da gente, estreitar os laços com a nossa comunidade. E sempre que a gente pensa alguma coisa, a gente pensa em todos, a gente pensa nas famílias, a gente pensa nos professores e nos alunos. Então, eu fico muito feliz que esse momento está acontecendo e vamos esperando que entre mais e mais gente para participar. E podem ter certeza que vai ser compartilhada a gravação com a comunidade, nos grupos de WhatsApp, né, de forma bem, para aqueles que solicitarem, para também terem o privilégio de participar do momento. Obrigada. Bom, então eu sou a professora Carol, eu estou hoje aqui com a professora Vânia, representando o CEIA. Nós agradecemos imensamente o convite, a oportunidade de vir conversar com a comunidade da Escola Santos Dumont. Estamos muito felizes mesmo, né, Vânia, com o convite. Sim. O CEIA é um centro de capacitação de educação inclusiva. Para quem conhece, né, ele é um centro que atende os alunos, as famílias e as escolas. Enquanto os alunos de inclusão estão sendo atendidos, nós trabalhamos, então, com as famílias e também fazemos assessoria nas escolas, como esse convite foi feito, né? E em outras oportunidades, nós também estamos, junto com as escolas, também capacitando na formação da educação inclusiva. Eu trabalho no CEIA com as crianças na área de linguagens e expressão, que é uma área artística, e a professora Vânia é uma professora psicóloga que trabalha junto com as famílias. Aqui nós temos nessa nossa primeira imagem a escola e a família. Então, o que a gente vem falar desse tempo de pandemia sobre a escola e a família? Na escola, todos estão trabalhando em tempos remotos nesse tempo, né? Nesse contexto da pandemia. Nós estamos em casa, planejando nossas aulas. O que mudou para a vida do professor? Mudou muita coisa, né? Quem é professor aqui sabe o quanto a gente está sendo desafiado, tanto quanto ao uso das ferramentas tecnológicas, quanto a conviver dentro da nossa casa com filho, marido, tudo, nosso lar, de repente, virou o nosso ambiente de trabalho, né? Então, nós também temos muitos desafios, enquanto educadores, não só nas ferramentas, mas também conviver com esse contexto. Então, quando a gente fala do bem-estar, da saúde mental, nós também estamos falando do bem-estar do professor, da saúde do professor, porque é para todos nós, né? Pais, alunos, para toda a família. Então, é bem importante quando a Patrícia diz que esse MIT é para todos mesmo, para todo o contexto, toda a comunidade. E a família, o que mudou no contexto da família? O contexto da família ele é muito variado nesse momento, porque a gente tem pais trabalhando remoto e tem pais que continuam saindo da sua casa para trabalhar. E aí vem aquele medo, aquele receio, eu estou saindo, será que eu vou ficar doente? Será que eu vou trazer
o coronavírus para minha casa, para dentro do meu lar, e vem um novo desafio, meu filho não está na escola, quem é que vai cuidar do meu filho para que eu possa trabalhar, né? Então, muda a rotina toda da casa, e a professora Vânia, ela vai explorar mais esse assunto com vocês, porque é a nossa psicóloga, né? Ela vem trazendo, então, a fala dela, que vai enriquecer bastante essa noite, tá? Vou passar para ti, então, Vânia. Certo. Boa noite a todos. Eu sou a professora Vânia do CEIA e fiquei muito feliz com o convite da professora Patrícia, agora diretora, né? Eu conheci a Patrícia em 2012, quando eu entrei na rede municipal de Canoas, né? Na Escola Santos Dumont, que foi uma das minhas primeiras escolas na rede municipal, né? Depois eu recebi um convite, então, para ir trabalhar no CEIA, fazer um trabalho com as famílias, em virtude da minha formação como psicóloga. Bem, e acho que, Patrícia, tu foste muito feliz, né, juntamente com a comunidade, em proporcionar este momento de reflexão e de se falar sobre a situação atual que estamos vivenciando, que é uma situação de muito estresse, de preocupação, de sentimentos de tristeza, com relação à situação que estamos vivenciando, né? Essa situação de pandemia. Então, uma das coisas mais importantes, se não a mais importante, é falar sobre essas questões que nos inquietam, que nos preocupam. Então, este é o momento, né, que a gente pode falar, né? Ouvir, né, alguém que fala, também é uma forma da gente pensar sobre o assunto e até se aliviar em alguns momentos e ter a oportunidade também de participar. Então, vamos iniciar, né, o nosso primeiro slide, né? O nome da nossa apresentação é, como vocês viram, Saúde Mental em Tempos de Pandemia. Bem, e falando em saúde mental, a gente, primeiramente, né, a ideia que vem é saúde. A gente tem uma ideia, primeiramente, da saúde do corpo, é a que se fala muito, né? E essa saúde é que nós estamos procurando nos preservar neste momento, né? Mas o que vem juntamente com esta preocupação, né, com relação à pandemia e a infecção pelo vírus, né? Vem uma preocupação muito grande, né? Que vem a afetar a nossa saúde mental. Então, o que é a nossa saúde mental? Ela tem a ver com o nosso bem-estar. Saúde mental e bem-estar, né? O que é o bem-estar? É quando nós, enquanto indivíduos, enquanto pessoas, podemos perceber as nossas próprias habilidades. Quando eu sou capaz de perceber que eu tenho qualidades, que eu sei fazer algumas coisas, que eu tenho condições de realizar algumas tarefas, né, de me relacionar com as pessoas, eu tenho saúde mental, é um dos pontos. Outro ponto que me diz que eu tenho um bem-estar é quando eu posso lidar com os estresses, com os problemas do dia a dia. Né? Quando eu consigo lidar, né? Quando eu tenho forças para lidar, é um dos pontos que me diz que eu tenho bem-estar. O outro ponto é trabalhar produtivamente, né? Quando eu consigo produzir no meu trabalho, fazer algo, realizar uma tarefa, então isso é muito importante. Isso tem a ver com o meu bem-estar também, porque as pessoas que não estão bem, que têm alguma dificuldade, que estão doentes, né, emocionalmente doentes, muitas vezes, elas não conseguem produzir, elas não conseguem fazer as suas tarefas domésticas ou até no trabalho, e muitas vezes tendo que se afastar, né? Então, quando eu consigo trabalhar, esse é um ponto muito importante para o nosso bem-estar. Significa que eu estou bem mentalmente. E quando eu sou capaz de contribuir para a comunidade, né? Quando eu me sinto bem em ajudar alguém, né?
ou ajudar alguma pessoa que me pede, ou eu mesmo me prontifico em ajudar, né? Isso também é um ponto, é uma característica que me diz que eu estou bem, né? Então, esses são pontos que me falam, né, sobre a saúde mental. Bom, então, neste ano de 2020, o que aconteceu logo no início do ano? Nós fomos surpreendidos pela chegada do coronavírus, né? Nos pegou de surpresa. Esse agente, esse vírus que provoca a doença chamada Covid-19, né? Covid é uma sigla em inglês dessa doença. E que causa principalmente problemas no sistema respiratório da pessoa, né? Então, realmente é extremamente preocupante, porque ainda não temos um tratamento para a cura dessa doença. E as vacinas estão sendo testadas, né? Ainda não temos resultados suficientes, positivos, com relação às vacinas. Continuando. Então, esta questão do vírus, né, do coronavírus, e que ocasionou esta pandemia. A pandemia tem a ver com essa disseminação do vírus mundialmente. Por isso que é chamado de pandemia. Começou, então, a causar essa preocupação nas pessoas, e esta preocupação começou a afetar negativamente o nosso bem-estar, né? Aconteceu isso com o mundo inteiro, com todas as pessoas, né, ou a grande maioria delas, e ainda continua acontecendo conosco, né? Todos estão passando por essa grande preocupação, né? E enfrentar este problema, essa problema, está afetando negativamente o nosso bem-estar. Afetando o nosso bem-estar, está afetando a nossa saúde mental, né? Por quê? Nós estamos tendo a nossa rotina, o nosso dia a dia alterado, né? Tendo em vista o distanciamento, o isolamento social, muitas coisas mudaram na nossa rotina, o que nos causou grandes dificuldades, grandes problemas. E, em meio a tudo isso, é natural que toda a população sofra, né? Principalmente com esse distanciamento social, porque nós, pessoas, seres humanos, somos pessoas sociais, né? O que quer dizer isso? Que nós precisamos do outro para nos sentirmos bem, né? Nos relacionarmos com o outro, com as outras pessoas, nos faz bem, né? Nos traz esse bem-estar que a gente falou antes. E no momento que nós fomos privados dessa relação, isso nos causou um grande impacto, né? Foi muito difícil. E aí, isso causou nas pessoas picos de estresse, né? Estresse é a palavra em inglês, estresse. O que é? Essas questões de preocupação, né? Fazem com que o nosso organismo produza hormônios, como a adrenalina, por exemplo, que vai nos trazer uma maior agitação, uma maior preocupação, né? Então, essa problemática, né, que o afastamento, o isolamento, né, com relação ao coronavírus está nos trazendo, está nos trazendo alterações de humor, né? O humor é como a gente se sente, né? Se sente bem, se sente mal, né? Nos traz irritabilidade também, muitas pessoas ficam irritadas, né? Muitas pessoas ficam tristes, né? E vejam que são sentimentos que pode acontecer com qualquer pessoa, né? São sentimentos normais, né? A gente pode se preocupar, né, quando
começa a durar muito esse sentimento, né? Mas se é um sentimento que a gente tem num dia, no outro dia já não tem, a gente consegue superar, quer dizer que está bem, né? É normal, acontece conosco. A gente só tem que começa a se preocupar, precisamos nos preocupar quando esses sentimentos começam a durar muito, durar semanas, meses. Né? Eles devem marcar para ajudar os pais nas questões de pandemia. Com relação às crianças, né? Imaginem as crianças que gostam muito da escola, na sua maioria, elas se sentem muito bem, elas têm o carinho dos professores, elas brincam com seus coleguinhas, gostam muito de brincar com eles, né? E foram bruscamente tendo que ter essas atividades interrompidas. Como será que elas reagiram? Elas lidaram com isso? Entenderam bem o que está acontecendo? Temos o adolescente que, a sua fase de desenvolvimento na vida, né, é uma fase, a adolescência, em que há muitos conflitos, né, porque a fase em que eles estão passando da infância para a idade adulta. Então, isso traz conflito para o adolescente, né? Muitas vezes ficam irritados, e com essa situação de pandemia, de isolamento, isso pode evidenciar, pode ficar mais forte, né? E uma das questões que o adolescente preza muito, né, é o convívio com seus colegas, com seus grupos, né, com seus pares, como a gente chama, né? Os adolescentes, assim como eles gostam muito. E tiveram também que ser, na sua maioria, na escola ou até em outros grupos, eles tiveram interrupção, né? Nestes relacionamentos, né? E com os adultos, né, ficaram muito preocupados com esse distanciamento, né? O que aconteceu com o fechamento do comércio e de muitas outras instituições, né? O que aconteceu? Um abalo na economia, né? Fechamento do comércio, teve pessoas que foram demitidas, né? Fechamento de algumas empresas, pessoas demitidas, e isso trouxe repercussões, resultados na economia, né? Tendo, muitas vezes, a sua renda diminuída. E uma grande incerteza com o futuro. Essa é a palavra do momento, né? Como E os idosos, né, principal grupo de risco da doença, porque já estão mais fragilizados, alguns deles, alguns com doenças que agravam a Covid-19, como a diabetes, por exemplo, né? Então, eles apresentam grande preocupação com risco à saúde, né? Eles têm que manter este isolamento ainda mais do que os demais, e ainda distante dos netos e filhos, né? São tão queridos por eles, né? Sabemos que a relação dos avós com os netos é diferente do que a dos pais com os filhos, né? E os netos também sentiram muito, né? Essa separação, né? Este isolamento, né? No início ainda poderia ser entendido, mas se começou com o tempo ficar cada vez mais, né? Este isolamento se prolongando, e aí a dificuldade, então, dessa relação dos avós e os netos. Bem, essa situação estressante, então, que estamos vivendo, né, ela causa impactos na nossa saúde mental, né? Mas cada um reage diferente um do outro, né? Tenho certeza que ou podemos dizer, né, que entre todos nós aqui presentes nessa reunião,
cada um está vivenciando este momento de pandemia diferente um do outro, porque nós somos pessoas diferentes. Não existe no mundo ninguém igual um ao outro, né? E, tendo em vista a história de vida de cada um reage diferente, né? Vocês já devem ter conversado com outras pessoas, né? E terem percebido, observado como elas reagem diferente de vocês, como elas pensam diferente de vocês, talvez, né? E essa reação, essa forma diferente como cada um de nós lida com essa situação, ela tem a ver com a formação da gente, a nossa instrução, a nossa educação lá na família, ou depois na escola, né, a nossa escolaridade, ela tem a ver com a nossa história de vida, né? Cada um tem a sua história de vida, com as suas peculiaridades, e isso vai influenciar como a pessoa se formou, o seu jeito de ser, como formou a sua personalidade. E aí ela vai ter um entendimento das coisas e um entendimento dessa situação diferente, né? As características particulares de cada um, como cada um é, e também da comunidade em que vive, isso onde cada um vive, né? A sua vizinhança, né? Os vizinhos, a sua comunidade no local de trabalho, né? Mas o que nós podemos dizer e enfatizar, não se sinta só, porque isso está acontecendo com todo mundo, né? Então, isso é importante a gente ter em mente, né? Que as coisas estão acontecendo mundialmente, né? E, então, é importante a gente pensar assim, né? Que não é só conosco que isso está acontecendo. O seguinte, Carol, bem, nós vamos falar um pouquinho, então, sobre a saúde mental das crianças. Nós temos aqui na nossa reunião, na nossa apresentação, muitas crianças, né? Temos alguns adolescentes e temos crianças, como nós vimos aqui no início. Este afastamento da escola, né? Como eu falei no início, de forma brusca, lá no dia 19 de março, né? As escolas fecharam, tiveram que fechar, não puderam mais receber seus alunos, né? Tendo em vista o isolamento em função do coronavírus, né? Bom, sem muito tempo de preparação, né? Ou quase nada, as escolas quase não tiveram tempo de preparar, né? De explicar para os seus alunos e principalmente para as crianças, né? O porquê disso, né? Porque as coisas foram realmente muito rápidas, né? E aí as crianças ficaram separadas da escola, dos seus professores, dos quais elas muitas vezes têm muito carinho, dos seus colegas que gostam muito, né? Algumas crianças tiveram a possibilidade de continuar este contato, que não é o mesmo que estar presente lá na sala de aula, mas tiveram a oportunidade de continuar por meio do ensino virtual, né? Ou ensino remoto, como a gente chama, né? Através ou do computador ou do celular, né? Ainda foi uma forma que as escolas e os professores encontraram para manter este vínculo e também manter o ensino, né, no que era possível manter, né, porque a gente sabe que é diferente, os professores tiveram que se organizar, né, no seu geral, para iniciar uma nova forma de ensino, né, que foi o ensino virtual. As crianças, então, tiveram essa limitação, né, de não poder ir e vir, sair com seus pais, ir à escola, visitar familiares, né, visitar seus avós, seus tios, abraçar seus avós, né, encontrar seus amigos, ter festas, né, como em alguns momentos tinham, restrições de espaço, não podiam sair. Lembram do Fique em Casa?
né? Há muito pouco tempo a gente ouvia essa expressão. Hoje já nem tanto, mas foi assim, né? Porque foi muito sério no início, né? Então, as crianças tiveram bruscamente que ficar, de certa forma, isolados, né, em casa. E ainda, em muitas famílias, né, os pais, em função dessa situação, ficaram muito ansiosos, ficaram preocupados, irritados, né? Isso são sentimentos que vêm, né? E os pais acabaram demonstrando isso, né? E as crianças presenciando, porque elas percebem, né? E muitas brigas, em alguns casos, né? Que toda essa convivência agora diferente, né? Em casa, em função de uma permanência maior em casa dos membros da família, começaram a haver brigas, né? E que geraram situações de estresse, né? Que foi bastante difícil, então, para as crianças. Elas apresentaram, algumas delas, irritabilidade, né? Se sentiram irritadas com essa situação, sentiram medos, apresentaram medos de serem infectadas, né? Porque também ouviam as notícias, também ouviam os seus pais, percebiam a preocupação dos seus pais, medo de que seus familiares também fossem infectados, tiveram transtorno do sono, como insônia, por exemplo, né? Que a gente entende, né? Em meio a tudo isso, realmente, muitas vezes é difícil dormir mesmo. Dificuldades de concentração, o que todas essas dificuldades, essas preocupações trazem, né? Até para os adultos, né? A gente também, com muitas preocupações, muitas vezes é difícil da gente se concentrar. E com as crianças também aconteceu o mesmo. Algumas ficaram mais inquietas, algumas sentiram tédio. O que é isso? Ficaram aborrecidas, cansadas, né? Com essa rotina, nova rotina, não podendo sair, né? Não podendo ir para a escola, essa rotina que já tinham bem organizada antes, né? De uma hora para outra mudou, né? Sensação de solidão, né? Começaram a se sentir sós, né? Então, é importante, né? Aí foram feitos alguns estudos, né? De como a gente pode melhorar, como a gente pode proporcionar às crianças maiores condições, tendo em vista tudo isso que elas estão passando, maiores condições para que esse impacto, né, não seja tão forte, né, com relação a essa nova situação que se apresenta para elas. Uma das formas, né, que a gente orienta seria para as famílias manterem a rotina das crianças. O que é essa rotina, né? O que elas faziam antes, né? Os horários, né? Só que agora vai ser um pouquinho diferente, né? Porque não tem mais o horário de ir para a escola, mas que mantenham horários para acordar, horários para dormir, horários para as refeições. Essa rotina vai ajudar as crianças a se sentirem mais seguras, né? E com menos probabilidade de terem imprevistos. Interrompendo um pouquinho a professora Vânia, sim, e complementando um pouquinho sobre a rotina, é bem importante em casa a gente estabelecer um lugar de estudo, né? Um lugar tranquilo, que a criança saiba que aquele lugar é o lugar onde ela vai receber a atividade, vai receber da gente continuar mantendo um horário para dormir
e para acordar, mesmo que a gente não tenha, como a professora Vânia destacou, o horário da escola certinho, aquele compromisso real, que a gente continue se organizando em casa para não acontecer essas trocas, né, de horário de dormir, depois a criança chega de noite e não quer dormir, porque acordou muito tarde, né? Então, a gente conseguiu organizar isso dentro da nossa casa. E é os mesmos desafios, como eu destaquei para vocês no começo, do professor também, de planejar suas aulas. Às vezes a gente está no meio dos filhos, começa a gravar um vídeo, vem um filho, chora uma criança, dá uma briga. Às vezes eles aparecem no Meet da gente, né? A gente está lá dando a aula, chega o filho por trás e quer a atenção. Então, a gente está dividindo esse espaço, mas a criança... Ela é muito inocente nessa... A gente, adulto, está mais ciente do que está acontecendo. E a criança, ela precisa dessa orientação dos pais. Então, a família precisa estar atenta a essa necessidade, mantendo os horários de dormir, de comer, das refeições, né? Mas, principalmente, os horários do estudo, que mesmo que a gente esteja em casa, a gente precisa ter aquele horário, nem que seja de fazer uma leitura, de dar uma pausa das telas, dos computadores, né? Aí eu vou deixar a Vânia seguir. Vamos para o próximo slide, Vânia? Podemos, sim. Então, como atenuar, como minimizar estes impactos, então, que a pandemia está ocasionando, né? Proporcionando às crianças momentos de lazer, como brincadeiras, leitura, canto, artes e outros, né? Momentos de descanso, porque isso vai proporcionar às crianças momentos em que elas vão interagir, né? Pode ser com outras pessoas da família, o que é importante, e proporcionar um melhor bem-estar para elas, né? As crianças estão já bem acostumadas, né, com o tempo, com os aparelhos eletrônicos, né, como o telefone, computadores, tablet, também a TV, né, que elas costumam, onde elas costumam assistir, enfim, e ainda os joguinhos, né. Eles são importantes recursos para manter os laços afetivos, né? Nós sabemos que eles podem conversar com familiares, com coleguinhas, isso vai ser importante nesse momento para eles. No entanto, é importante, né, que os pais estejam atentos a outros conteúdos que as crianças estejam acessando, né? Os pais têm o bom senso e eles sabem, né, o que é bom para as crianças, o que é saudável, o que é produtivo, e então é importante que eles estejam atentos a esses outros conteúdos também, né? Podemos passar para a próxima. Aqui nós temos um ponto muito importante. Como atenuar esses impactos, então, nas crianças, né? As crianças, então, podem apresentar momentos de tristeza, de choro, né? De irritabilidade, em função de todas essa vivência que elas estão tendo, como nós vimos anteriormente. Então, é importante que os pais ou os cuidadores da criança, né? Às vezes as crianças não moram com os pais, que eles observem, estejam atentos a essas manifestações das crianças e possam acolher, e ser sensíveis a elas, né? Confortá-las. Como é que eu posso fazer essa acolhida, né? É dizer para ela, eu sei como é que tu está te sentindo, né? Eu vejo que tu está triste, eu imagino, né, que seja por causa disso, né, que tu não estás podendo ir à escola, enfim, a situação vai dizer para vocês. Então, essa acolhida ao sentimento da criança é muito importante, porque a criança vai se sentir compreendida. Ela vai entender que o que ela sente é verdadeiro.
muitas vezes os pais ou outros adultos, cuidadores, na melhor das intenções, costumam dizer para as crianças, quando elas apresentam estes comportamentos, né, de choro, enfim, de sentimento, né? Isso não é nada, isso vai passar. Na verdade, isso é, sim, isso é importante, ela sofre por alguma coisa. Então, é importante que os pais se coloquem no lugar delas, procurem entendê-las. Isso vai dar um alívio para essa criança. Então, é muito importante que os pais prestem atenção nessas manifestações das crianças e ensinar que é possível aprender com as adversidades, né? Que as coisas ruins, as situações ruins acontecem, né? Mas, de tudo isso, algumas coisas se pode aprender. Então, os pais até podem conversar com elas sobre isso, tá? Podemos passar para o próximo. Com relação às aulas remotas, então, é importante que os pais procurem respeitar as propostas escolares, né, com relação a essas aulas, né? No entanto, no sentido de incentivando a criança, né, para que acompanhem essas atividades, dizendo o quanto é importante, mas também é importante ver as cobranças excessivas, né? Muitas vezes as crianças, sendo essa uma nova modalidade de ensino, né, as crianças não conseguem ainda se adaptar bem, né? E então é importante que os pais possam acompanhar, né? E também não exigir, né? Quando eles exigir tanto quando eles estão vendo que a criança não está conseguindo, né? E quem sabe contato com os professores nesse sentido, né? Seria importante. É importante lembrar que os pais não são professores, né? E muitos têm dificuldades de acompanhar ali o aprendizado das crianças, né, com relação a assuntos novos, né? Então, também os pais não precisam se cobrar tanto aí, né? Bem, é importante a gente salientar aqui que as demandas pedagógicas, o que é isso, né? As solicitações dos professores, né, com relação às tarefas aos alunos, né, podem comprometer a saúde mental da família. O que é isso, né? Às vezes com um número excessivo de tarefas, né? Vamos dizer assim, este excessivo, né, para cada aluno, né? Porque tem aí, alguns alunos têm facilidades, outros nem tanto, né? Então, é importante, assim, se ter uma tolerância aí, né? Uma compreensão disso, né? Porque um estresse neste sentido vai dificultar o aprendizado. Então, é importante conciliar, né? Também escola e família, né? Com relação a uma tolerância aí nas atividades, né? Também aqui... E algumas famílias, né, Vânia? Algumas crianças recebem esse apoio dos pais, e algumas famílias estão tendo que trabalhar também nesse momento, e algumas crianças não têm esse apoio na hora dos estudos, né? Então, o desempenho deles é diferente daquele que às vezes está com apoio em casa. A gente também tem que levar em consideração a realidade de cada família, que é tão diversa nesse momento, né? E dentro dessa realidade, né, nós temos aquelas famílias que não têm condições, né, não têm a tecnologia apropriada, né, para proporcionar às crianças, né, este ensino remoto. Felizmente, né, nós temos, assim, notícias, né, de escolas que estão proporcionando atividades, né, de outra forma, né, oferecendo nas escolas, né, as escolas, né, onde vão
as crianças vão até a escola, né, e retiram essas atividades, né, material, enfim. Sim, Carol? Sim, eles buscam, né, os kits pedagógicos, né, do Santos Dumont, né? Sim, semanalmente na escola nós fazemos entrega de atividades impressas, os professores se organizam um material para ser oferecido de forma online e adaptam para ser impresso também. Toda semana nós temos das 13 às 18h30 entrega de material impresso. Os professores estão, assim, se multiplicando, né, para fazer a aula em várias modalidades. Eu digo, a gente vive se reinventando dia a dia. Exatamente, né? Porque na formação não foi previsto, né? Essa prática pedagógica, né? Dessa forma, né? Que nos chegou tão de repente, né? Parabéns à escola, né? E aos professores que estão pensando nessa diversidade toda, porque não é fácil atender a toda essa demanda, né? Como a Vânia disse, nós não fomos preparados para esse momento. Seguindo, Vânia. Sim. Recomendações, então, né? Que essas atividades escolares sejam realizadas num clima de tranquilidade. A gente sabe que também para nós adultos, né, para que a gente possa realizar uma atividade de aprendizagem, um estudo, né, a preparação de um trabalho, nós precisamos muitas vezes nos isolar para ter tranquilidade, né, porque é importantíssimo para que a gente se concentre e consiga produzir, né? Da mesma forma as crianças, né, precisam de tranquilidade, né, momentos de tranquilidade para que consigam aprender, né? Então, esse momento também é importante que seja colocado lá na rotina, né? Que nós falamos anteriormente. Agora, com relação aos adolescentes, né? Como eu falei anteriormente, essa é uma fase, né, do desenvolvimento de todos nós, em que todos nós passamos, em que a gente ainda não é adulto, não é mais criança, mas ainda não é adulto. E isso nos traz muitos conflitos, né? Conflitos inconscientes, tá? Que às vezes a gente não tem consciência deles, né? E estes conflitos trazem para o adolescente, né, para o jovem, mudanças repentinas de humor, né? Uma hora está bravo, está irritado, triste, alterações no sono, né? Isso aqui pode trazer, e com a situação de pandemia, essas coisas podem ser ainda mais, se perceber ainda mais... acentuadas. Acentuadas, exatamente. Alterações do sono, né, insônia, alterações do apetite, né? Às vezes uma reação extrema, né? O adolescente tem uma reação repentina com relação a uma situação do dia a dia, né? Mas pode ter uma reação mais exacerbada com relação a isso. Agitação ou prostração, que é o contrário da agitação, né? Ficar naquela moleza, né? E choro sem motivo pode acontecer também em situação com relação a todo esse momento que estamos vivendo. Pode acontecer momentos de agressividade também, né? Na adolescência. Passando para o próximo. O que é importante, então, para com os adolescentes nesse momento, né? O diálogo entre pais e filhos, que a gente sabe que nem sempre é fácil, né? Porque também tem a ver com essa situação de conflito que o adolescente vive, né? Mas é importante que os pais consigam conversar sobre assuntos do interesse deles, né? É mais fácil a gente se entender com alguém quando a gente conversa assuntos do interesse da gente, coisas que a gente goste, se interesse, né? A empatia, assim como nós falamos com relação às crianças, né? Se colocar no lugar delas, procurar entendê-las, né?
também com os adolescentes, com os jovens, isso é importante. Não quer dizer que nós vamos mudar nossas ideias, né? Que a gente vai pensar diferente, né? Com relação a algumas ideias do jovem, por exemplo. Mas o importante é compreendê-los, né? Que eles se sintam compreendidos nos que eles pensam. E depois dessa compreensão, os adultos podem colocar o seu ponto de vista, mas é importante que, primeiramente, eles se sintam compreendidos. Realizar atividades juntos são formas também de passar por se aproximar. Isso, passar por esse momento, como cozinhar, como assistir um filme juntos, as refeições em família, né? São formas de atenuar essas dificuldades que o jovem está passando, também em função desse distanciamento, de ter sido separado em alguns momentos de seus amigos, na escola ou outros amigos, né? Criar uma rotina para o jovem adolescente também é importante, né? Porque isso vai facilitar que ele que seja evitado, né, questões repentinas, né? Porque uma rotina traz uma segurança, né? Eu sei o que vai acontecer depois e depois, né? Então, isso vai ajudar no bem-estar do adolescente. Estimular a participação na organização da casa. Ele está ali, né? Ele vive naquele contexto, naquele ambiente, então é importante que ele também participe dessa organização, né? Na medida que ele tenha condições. As ações solidárias. Muitos jovens gostam de se engajar nessas ações de proporcionar o bem-estar para algumas pessoas, né? Ser solidários, contribuir, né? Isso é importante, né? A gente está vendo assim, neste momento, né? As pessoas estão procurando ser mais solidárias, que ajudar, né? Muitos estão procurando ajudar idosos em compras, né? Então, é uma forma também de se engajar. Incentivo a conversas virtuais com seus colegas, né? Já que também foram bruscamente separados de seus colegas, né? Com relação a essa situação, os pais podem incentivar, sim, essas conversas virtuais com seus colegas, né? Também planejar passeios juntos, né? É uma forma do jovem se engajar, né? Da gente promover essa saúde mental, promover esse bem-estar, né? Porque, como nós vimos no início, esse bem-estar, ele também está muito ligado ao relacionamento, né? Das pessoas. Atividades físicas em casa são muito importantes, porque elas vão auxiliar nas questões, nas outras questões, para as pessoas se sentirem melhor para as outras tarefas. Então, essas atividades físicas são muito importantes neste aspecto. Com relação aos adultos, então, passando para os adultos, né? O que aconteceu com muitos adultos ainda acontece e pode estar acontecendo com todos nós aqui. O medo de ficar doente, o medo de ficar contaminado com o coronavírus e o medo de morrer, né? Outra questão que aconteceu, né, com as pessoas adultas foi evitar de procurar um serviço de saúde, né, com medo de ser contaminado pelo vírus, né? Isso aconteceu bastante, mas é importante a gente ressaltar, né, que os tratamentos de saúde devam ser continuados, né? As medicações, né, quem estava fazendo o tratamento, né, tinha que buscar a sua receita no posto de saúde, enfim, e isso é importante que seja continuado, né? E que se apresentar um outro problema de saúde, também é importante procurar a consulta médica. Os adultos, então, tiveram medo de se comunicar, né, porque foi tão enfatizado, né, o afastamento.
O medo das perdas financeiras, o que é bem da gente entender, dá para se entender perfeitamente, né? Muitos perderam seu emprego, houve uma diminuição da renda, né? O que ocasionou problemas difíceis na família. A preocupação com a obtenção de alimentos, né? Como obter alimentos, remédios e suprimentos pessoais, não só com relação à dificuldade de sair de casa, mas também a dificuldade financeira, né, para obter. E ainda, os agravantes, né, e ainda nós estamos passando a ausência de previsão de quando essa situação vai terminar. Está havendo uma diminuição, felizmente, nós estamos acompanhando, né, pelos meios de comunicação, mas ainda há uma preocupação, né? O medo de perder a fonte de renda, né? Esse é um agravante. Os adultos passaram a apresentar alterações do sono, alterações na concentração, pensamentos intrusivos. O que é isso? São aqueles pensamentos catastróficos que nós temos. Todos nós temos, né? Vem pensamentos que a gente não consegue controlar. São aqueles pensamentos ruins, né? De medo, enfim, né? E aí vem sentimentos de desesperança, né? Eles estão apresentando irritados, sentimentos de raiva, de frustração, tédio, né? Se sentindo cansados, sentimentos de solidão. Todos esses sentimentos agravados, então, pela situação de isolamento e tudo que ela traz, né? Tudo que as implicações deste isolamento. Um agravante também foi o medo de separação dos familiares, né? Muitos, e ainda até hoje, pessoas que ainda não visitam seus familiares, né? Isso traz um componente de frustração, de tristeza, né? Um agravante é a sensação de ser excluído, né? Por exemplo, o caso de pessoas que contraíram a doença, né, foram contaminados pelo coronavírus e poderem apresentar um medo de ser excluídos porque tiveram essa doença. Então, este também é um medo, né, que os adultos apresentam. Outro medo, outro agravante foi se sentir impotente, né, já que não existe o tratamento e a cura, né, para essa doença. Então, sentir-se impotente em proteger as pessoas próximas. Foram sentimentos também que foram detectados, vistos nos adultos. A preocupação com a possibilidade do indivíduo ou membros de sua família contraírem, né, a Covid-19 ou transmitirem a outros, né? São medos que perpassam os adultos e possivelmente todos nós, né? Outro agravante foi prejuízos em processos de luto. O que é isso, né? Essa preocupação em perder um familiar próximo e não poder participar dos rituais de despedida deste familiar, né? Isso é uma grande preocupação também das pessoas. O medo, a ansiedade, ligadas a notícias falsas, notícias alarmistas, sensacionalistas. Nós sabemos que tem noticiários, né, que trazem essas notícias sensacionalistas com relação à pandemia. E isso causa tristeza, causa preocupação nas pessoas, né? As recomendações, então, né, neste período, para os adultos, planejar uma rotina, mesmo dentro de casa, assim como nós orientamos para as crianças, para os adolescentes, para os adultos também é importante, tá? Manter os horários regulares. Isso vai trazer uma organização,
né, para eles, para a família, e vai também proporcionar com que os adultos fiquem mais tranquilos, né, prevenindo imprevistos e se engajando nas atividades, né, o que é importante para a saúde mental, né, para o seu bem-estar, estar engajado nas atividades. O próximo. Em caso de trabalho remoto, né, as pessoas que estão trabalhando em casa de modo virtual, é importante que façam pausas, né, neste tempo de trabalho, né, durante este período de trabalho, né, para que possam renovar as suas energias, né, como a gente fala, né, e se sentirem melhores, né, para continuar o seu trabalho. O próximo slide. Falamos, então, dos pensamentos intrusivos, repetitivos, catastróficos que as pessoas têm, né? Que acontece com todo mundo, gente, né? Existe uma ideia assim, ó, que a única forma que nós somos totalmente livres é no nosso pensamento, né? A gente pode pensar o que quiser, e muitas vezes esses pensamentos vêm e levam, e agora, principalmente nesse momento de pandemia, esses pensamentos acontecem mais ainda e levam a uma ansiedade, né? E o que a gente tem que fazer? É importante aceitar, né? Não ficar brigando contra eles e aceitar que eles existem e que não necessariamente corresponde à realidade. Aquele pensamento ruim, aquele pensamento catastrófico que eu estou tendo, não necessariamente ele vai acontecer, ou aquela situação vai acontecer ou está acontecendo, né? Essa é uma realidade, né? Então, é importante que a gente tenha isso em mente, né? E a gente descubra o que traz o alívio, né? Cada um sabe o que pode fazer para se aliviar nestes momentos, né? Com estes pensamentos, em que ocorrem estes pensamentos. Se é ler um livro que acalma, né? Sobre um tema que a gente gosta, que nos acalma, fazer uma atividade que nos acalma, isso é importante, tá? Então, uma das orientações é que a gente evite ler ou ouvir demais sobre o tema, como nós vimos antes, né? Assistir muitos noticiários, né? A gente viu que não nos traz, muitas vezes não nos faz muito bem, né? Com as notícias sensacionalistas, né? Então, é importante a gente procurar ver as notícias oficiais, né, de órgãos oficiais que tragam órgãos de notícias mais seguros, né, que nos tragam essas notícias, e evitar os noticiários sensacionalistas, né. E também é importante que a gente procure se informar sobre outros assuntos também. Isso vai ajudar no nosso bem-estar, né. Focar em comportamentos preventivos, né? A gente sabe, está sendo muito divulgado, né, pelos meios de comunicação, que lavar as mãos, manter o distanciamento social, seguir rigorosamente as recomendações das autoridades de saúde, são procedimentos importantíssimos para prevenir a contaminação. E vai nos ajudar, no momento que eu faço, que eu tenho em mente, que eu siga essas instruções, isso vai me ajudar a ficar mais tranquilo, porque eu posso pensar assim, estou realizando as medidas de segurança que são orientadas, então eu estou prevenindo, eu não tenho tantas chances de ser contaminado assim, né? Então, gente, é muito importante para o nosso bem-estar também a gente seguir essas instruções, tá? Evitar o uso de álcool e outras drogas. A gente sabe que o álcool,
ele interfere na nossa consciência, nos nossos pensamentos, nas nossas atitudes, e assim como outras drogas, né? E isso vai dificultar o nosso trabalho, a produção, né, do nosso trabalho, as nossas tarefas, né? O uso excessivo de álcool, então, vai interferir no nosso organismo e isso vai causar dificuldades nas nossas tarefas. Causando dificuldades na realização das nossas tarefas, causa dificuldades no nosso bem-estar. Por isso, então, importante fazer atividades de meditação, né? É muito importante. Como é que a gente medita, né? A gente pode pensar sobre algo que é relaxante, né? Ou até ler um texto em que nos ajude a meditar, um texto sobre tranquilidade, né? Aí vocês podem me dizer assim, mas não é fácil, né? Com esses pensamentos intrusivos, com essa agitação toda, com essa preocupação toda, não é fácil eu me acalmar, né, para meditar. Tudo bem, gente, não tem problema. A gente tem outras formas também de investir na nossa saúde mental, no nosso bem-estar, né? Quem conseguir meditar, ótimo, é uma forma. Se não, tem outras. Escutar música, né? Assistir filmes, filmes assim que sejam do interesse, né, de vocês, ler livros, cursos online também, né? Podem ser feitos, né? Importantíssimo a gente cultivar os nossos laços afetivos, né? A gente tem as redes sociais, ou tem mesmo por telefone, né? Pelas mensagens de WhatsApp, continuar, né? Nos conectando, conversando com pessoas, amigos, conhecidos, né? Aproveitar a convivência familiar. Às vezes não é muito fácil, mas na medida do possível, sim, por causa de toda a situação que a família está passando, né? Tendo em vista essa pandemia. Então, como vimos antes, continuar mantendo um contato com os amigos por mensagens, por ligações, por vídeos, né? Porque é essa convivência, como nós vimos no início, que é importante para o nosso bem-estar também. Uma forma é telefonar para alguém que a gente não conversa há muito tempo, né? Às vezes tem pessoas que a gente não mantém contato há tempo, também podemos aproveitar para fazer isso, né? O seguinte, um ponto muito importante é divulgar histórias de pessoas que se recuperaram da doença. A gente sabe que são muitas pessoas, né, que contraíram a Covid-19 e que se recuperaram. Isso é importante que a gente possa potencializar essa notícia, falar sobre isso. Isso é uma realidade e isso vai fazer bem, né, quando a gente pensa nessas pessoas que se curaram, né? Aceitar o momento presente. Essa é uma situação, né, que ninguém esperava, que foi difícil e continua sendo difícil para todos nós, né? Agora, é importante a gente saber que ela vai passar, né? Já os casos estão diminuindo, embora ainda tenhamos, né, temos que ter cautela, porque ainda existem muitos casos, mas vai passar. Essa é a perspectiva, né? É importante que a gente tenha em mente, né, que o nosso organismo é um todo, tá? Nós temos questões saudáveis, né, questões positivas, sim, né? Temos as nossas relações, temos o nosso trabalho que a gente consegue realizar, né? Nós temos saúde, né? Saúde física, muitos de nós, e em muitas questões, assim, de otimismo, de esperança, né? Muitas pessoas apresentam. Enfim, temos
no nosso organismo muitos pontos saudáveis de saúde. E também temos os que não são saudáveis, né? Que são essas preocupações excessivas, as doenças mentais, né? Bom, mas o que é importante? A gente potencializar o que é positivo no nosso organismo. Temos os dois lados? Temos, tá? E é importante que a gente procure sedimentar, procure valorizar, potencializar tudo que é positivo neste nosso organismo. Dessa forma, nós vamos ampliar, né? À medida que eu penso, que eu potencializo o que é positivo em mim, eu vou ampliar, e o que não é positivo, o que é negativo, vai ter uma tendência a diminuir. Então, isso é muito importante a gente ter em mente. Outra questão que é importante a gente ter em mente, que em meio a todas essas turbulências que nós estamos passando, nós temos algumas consequências positivas. E aí, é dentro disso que eu falava antes, que é o que nós damos o nome de resiliência. O que é resiliência? É a capacidade que todos nós temos de nos recuperarmos, de superarmos situações problema, como essa que nós estamos enfrentando agora. Todos nós temos essa capacidade, né? E isso vai fazer, então, com que a gente tenha mais condições de enfrentar as situações problema, situação difícil, né? Vejam que muitas pessoas passaram, alguns de nós passamos e ainda estamos passando por momentos difíceis, mas muitos já se recuperaram, né? Até situações emocionalmente difíceis já conseguiram se recuperar, né? Então, é importante a gente se dirigir, pensar nessa dimensão saudável que nós temos, né? Neste potencial que todos nós temos, né? Vocês podem me dizer assim, mas tem pessoas que sucumbiram, não conseguem, né? Ficaram deprimidas, precisaram de ajuda, precisaram de tratamento. Sim, tem pessoas que, embora elas também tendo essa dimensão saudável dentro delas, porque todos nós temos, mas não conseguiram ficarem fortalecidas para superar, e aí tiveram que procurar ajuda, né? Ajuda médica, enfim, né? Mas é importante que a gente tenha em mente que nós temos este potencial, todos nós temos, né? Esse potencial, e que é importante a gente ampliá-lo. Então, essas emoções positivas, né, que vêm deste potencial, né, são o engajamento nas tarefas, que é saúde mental, a gente produzir, a gente se engajar em uma tarefa, né, relações pessoais positivas, né, interpessoais positivas, né, isso tudo vai nos dar um significado e uma realização, né? Isso vai nos ajudar a enfrentar estes momentos difíceis, né, que nós estamos passando. Nós temos aqui, né, então, com isso, né, com este pensamento, essa ideia, né, deste potencial que todos nós temos, né, dessa capacidade de saúde que nós temos, nós vamos encerrando, então, essa nossa apresentação. Não sei, Carol, se tu ainda gostaria de acrescentar. Não, acho que explanastes bem, né, Vânia? Se alguém tiver alguma pergunta, alguma dúvida, né, a gente também abre espaço para conversar um pouquinho com vocês. Sim. Ficamos à disposição para algum comentário, dúvida que porventura tenha ficado. Comentários é importante, né? A gente ouvir de você se isso faz sentido ou não.
Oi, eu sou a mãe do Nicolas, do 6º ano. Faz muito sentido. Temos passado bastante disso que tu explanou durante a palestra. O Nicolas, como ele é filho único, ele se sente muito sozinho, tá na transição entre infância e adolescência, os hormônios estão a 1000, e ele se enquadrou um pouquinho na parte da infância e um pouquinho na parte da adolescência. E realmente tem sido muito difícil para nós passar por essa fase toda, porque juntou muita coisa ao mesmo tempo. E realmente o que tu falaste tem muito sentido para nós. Uhum. Como é teu nome mesmo? Helenice. Helenícia? Uhum. Que importante, Helenícia, né? Isso, assim, essa oportunidade de nós refletirmos sobre isso, né? Porque já refletindo, né? A gente tendo consciência de que essas coisas acontecem, né? E que são próprias da criança, próprias da adolescência, né? Isso já faz automaticamente que o nosso comportamento, as nossas atitudes já mudem em alguns momentos, né? Elas não mudam de uma hora para outra, mas gradativamente elas podem ir mudando, né? E que importante, né? E eu saliento também, Helenícia, a questão da compreensão, né? De poder conversar e colocar para eles, né? Para ele que tu compreendes, né? Que este momento, né? Que ele está passando e tendo em vista toda essa situação, né? Eu sei que as crianças, muitos adolescentes estão sentindo muito, né? Não poderem ir para a escola neste momento. Certo. Mais alguma? Obrigada, Helenícia, pela participação. Fico muito contente, né, com o comentário. Eu que agradeço. Ok. Obrigada. Mas alguém gostaria de comentar algum ponto? É assim mesmo que aconteceu, que está acontecendo? Ou não é bem assim em alguns momentos? O mais importante é a gente conversar, né? Ainda não temos respostas, né? Não temos muitas respostas para tudo, mas o importante é essa oportunidade, né? De conversarmos sobre este assunto. Isso já nos traz pode nos trazer algum alívio, né? Saber que todos nós estamos passando, né? Uma coisa que eu sempre penso também é em relação à positividade, ao otimismo, né, que eu sempre comento também. É claro que a gente sabe que é muita diversidade, são muitos problemas, não tem como a gente querer enxergar tudo cor-de-rosa se as coisas estão acontecendo ao nosso redor e elas não são assim tão cor-de-rosa. Mas tentar tirar algo positivo de tudo isso, tentar buscar algo de bom, né, tentar ter essa resiliência mesmo que foi comentada, né, porque a situação está em torno da gente, ela está, a gente não sabe o que vai ser mais adiante, a gente está, principalmente nós da escola, uma pergunta que me fazem todos os dias, as aulas já vão voltar? Quando que começam as aulas? As aulas começam quando? A gente volta que dia? Então, assim, essa resposta a gente não tem, a gente está desde lá de março dizendo a gente não sabe, a gente não tem, e às vezes a gente se sente tão impotente, né, sem ter essa resposta para dar, porque a escola, ela não é nesses moldes que a gente está vivendo, né, isso tudo é novidade, isso nos aflige de várias formas, nos deixa angustiados, nos deixa nervosos, nós professores, nós que somos pais também, né, as crianças, todo esse contexto, e isso faz com que a gente fique cada vez mais ansioso, e não ter as respostas, eu acho que é o que me deixa mais preocupado. E principalmente, então, apesar disso, tentar ver o lado bom, né? A questão do otimismo, para mim, é a principal palavra, assim, a conversa, o diálogo e o otimismo, apesar de tudo, né? Acho que sim. As pessoas podem pensar assim, mas como é que eu vou ser otimista num momento desses? Na verdade, este momento está aí, nos causando problemas, nos perturbando, sim, nos frustrando, causando angústia, sim. Mas nós podemos usar de algumas ferramentas para nos sentirmos melhores
E uma delas é este otimismo, sim, de que as coisas vão melhorar. Neste sentido do vírus, né? Que já está seus resultados já estão diminuindo, né? E pensar em todo esse lado de saúde que nós temos, tá? Nós temos um lado de saúde, sim, o nosso organismo tem esse lado saudável, sim, para nos superarmos nessas situações difíceis, né? E isso é realidade. Então, são duas realidades, né? Nós temos a realidade que estamos enfrentando, difícil, a situação problema, e temos a outra realidade, sim, que é a nossa capacidade de superarmos. Então, é importante que a gente invista nessa outra capacidade, que é a questão de ser positivo, de ser otimista, sim, né? É isso. Então, se não há mais perguntas da comunidade, eu gostaria de agradecer muito a presença de todos vocês, a Vânia, a Carol, os nossos queridos alunos e alunas, familiares, e deixar o convite para o ano que vem, quem sabe de forma presencial, né? Lá na escola, para as turmas, né? Para as famílias, dar continuidade a essas nossas conversas, rever o que aconteceu, o que se passou depois do dia 23 de outubro, hoje, tantos meses depois como nós estamos. Fica um convite, então, tá? Para quem sabe lá na escola ou de forma virtual, porque acredito que vai continuar também, né? Um pouco de forma virtual, que a gente possa se encontrar de novo, conversar, avaliar como nós estamos depois de um certo tempo, né? Então, muito obrigada, agradeço a vocês, uma sexta-noite, né, estarmos aqui reunidos, e é muito bom ter vocês aqui com a gente sempre, e uma boa noite, então. Obrigada. Eu só gostaria de fazer... Sim? Oi, alô, posso falar? Oi, Caio. Sim. Oi, Caio, minha pode? querida, olha, gostaria de agradecer muito, assim, olha, foi excelente, foi brilhante a apresentação de vocês, a fala de vocês perpassou todas as nossas angústias, todos os nossos sentimentos, que, de modo geral, mesmo nós que trabalhamos, né, na área da educação, as famílias em geral, é o sentimento que está muito presente em todos nós. E foi muito legal ouvir vocês falar. Foi, assim, uma fala muito própria da realidade de cada um de nós, muito didática, muito clara. Olha, estão de parabéns mesmo. Muitas das coisas assim, que vocês falaram, por exemplo, em relação à questão, né, dos medos, das angústias, é o que eu sinto. Tem dias que eu me sinto bastante angustiado e fico, assim, pensando o que será o amanhã e tal. Tudo que vocês falaram, assim, olha, foi brilhante. Eu comecei, assim, me ver, assim, sentir os sentimentos, né, que normalmente acontece comigo. Olha, estão de parabéns mesmo, e isso faz com que nós nos motivemos a continuar, como é que dizer assim, ó, persistindo na resiliência, como tu falaste muito bem, né? Então, todos nós estamos tendo essa capacidade de resiliência de superar este momento que é difícil para todos nós e que a gente, aos poucos, vai se descobrindo, vai vendo muitos potenciais que estavam, assim, latentes em nós e aos poucos fomos descobrindo. Muito obrigado, olha, estão de parabéns mais uma vez. Obrigada, Caio, que bom te ouvir, né? Que bom ter essa resposta, né? Essa avaliação positiva, né? Realmente, eu acho que é conversando sobre o assunto, né? Que vai nos ajudar a nos sentir mais tranquilos, né? Porque, como vimos, todos nós estamos passando por essas dificuldades, né? Que causam sérias questões, né, no nosso bem-estar, mas que, mais uma vez, nós temos capacidade, sim, de superar, né, essas questões. Obrigada, Caio, fiquei muito feliz. Muito obrigado, um beijo para vocês aí. Eu, professora Tânia, também do CEIA, né, parabenizo, então, pela excelente palestra, né, Vânia, Carol, nossas colegas queridas,
E a diretora da escola, né, por oportunizar esse momento também, que é muito especial para todas as famílias que estão até agora aqui acompanhando, né. Foi um momento muito lindo, assim, ó, de muita informação, né. Parabéns a todos. Obrigada, Tânia, que importante, né? A Tânia também, nossa colega do CEIA, que importante, né? Nós agradecemos, né, Vânia, a oportunidade da escola, os comentários dos colegas que puderam nos prestigiar, colegas do CEIA, da Escola Santos Dumont, pais, alunos, né, toda a comunidade, e gostaríamos, sim, muito de estar presentes futuramente, né? Então, esperamos estar juntos novamente. Contem sempre com a parceria do CEIA. Obrigada pelo convite, né? Obrigada às famílias presentes, ao grupo de professores presentes, obrigada às crianças e adolescentes presentes, acompanhando, né? Que momento importante esse, né? As crianças acompanhando, né? O nosso agradecimento especial às crianças, a todas as famílias, então, a toda a comunidade Santos Dumont, né? Fiquei muito feliz em poder ter contribuído, né? Carol também, né? A gente ter contribuído, né? Para refletir, para pensar, né? Sobre este assunto. Obrigada a todos também, e realmente, né? Esperamos no ano que vem, então, poder estar presencialmente lá na Escola Santos Dumont, né? Em que eu vou ficar muito feliz em voltar lá. Certo. Obrigada. De nada. Então, tá, até a próxima. Vamos encerrando. Uma boa